boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, visitantes, ao que nos assiste pelas redes sociais e imprensa. Dando início aos trabalhos, solicito ao secretário vereador Mário para que faça a chamada dos vereadores. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmir Rohr Schneider. Presente. Mário Reck, presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osníssimo. Presente. E Paulo Sérgio Marques. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo do Emporão do Oeste, iniciamos o nosso trabalho da 5ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Emporão do Oeste, do dia 4 de março de 2024. Pauta dessa sessão. No pequeno presente expediente, a prestação da ata 167, 2024, da 4ª sessão ordinária de 2024. Leitura das correspondências, matéria do dia, temos leitura do projeto de lei 003/2024. No grande expediente temos escrito o vereador Michel, que vai falar planejamento, e também Paulo vai falar movimento em comum. Ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei do Executivo 001/2024. Primeira discussão e votação das emendas 1 a 9 do projeto de lei complementar 013 de 2023. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 013 de 2023. Primeira discussão e votação do projeto de lei do Executivo 002/2024. Na explicação pessoal, não temos vereador inscrito. Pequeno expediente. Na continuidade dos trabalhos, vamos à prestação da ata 167/2024, da 4ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Emporão do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 26 de fevereiro de 2024. Peço a dispensa da leitura da ata que está publicada no site da Câmara e os vereadores receberam cópia. Todos concordam? Coloco em discussão a ata número 167 de 2024. A palavra está livre. Coloco a ata número 167 de 2024 em votação. Quem estiver a favor, fica como está, e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário, vereador Mário, para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 12/2024, de Emporão do Oeste, Santa Catarina, 1º de março de 2024. Odolir Bordignon, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Emporão do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar para apreciação desta Casa Legislativa, analisada e votada na forma regimental, a seguinte propositura. Projeto de lei que altera a Lei Municipal número 2028, de 28 de junho de 2023, que dispõe sobre a regulamentação, concessão e cofinanciamento dos benefícios eventuais no âmbito da Política Pública Municipal de Assistência Social e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adélio Marques, prefeito municipal. Seria essa a correspondência. Essas matérias ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria desta Casa Legislativa.
Solicito ao vereador Mário que faça a leitura do projeto de lei 003/2024. Projeto de lei número 03/2024 altera a lei municipal número 2028, de 28 de junho de 2023, que dispõe sobre a regulamentação, concessão e cofinanciamento dos benefícios eventuais no âmbito da política pública municipal de assistência social e da outras providências. O prefeito municipal de Porão do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo 5º, incisos 1, 2, do artigo 2º da Lei Municipal número 2028, de 28 de junho de 2023, que passam a viger com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 5º. Os benefícios eventuais serão concedidos mediante parecer técnico elaborado por: inciso 1º. Profissional de nível superior que compõe as equipes de referência dos equipamentos sociais, CRAS e de alta complexidade que possuem registro em seus respectivos conselhos de classe ou, inciso 2, profissionais responsáveis pela concessão dos benefícios eventuais vinculados ao órgão gestor da política de assistência social e inscritos no seu respectivo conselho de classe. Artigo 2º. Fica alterado a redação do parágrafo 4º do artigo 7º da Lei Municipal número 2028, de 28 de junho de 2023, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 7º. Parágrafo 4º. O benefício pode ser solicitado a qualquer momento, desde que comprovada a gestação, em até 120 dias após o nascimento. Artigo 3º. Ficam inalterados e vigentes os demais dispositivos da Lei Municipal número 2028, de 28 de junho de 2023. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e Porão do Oeste, Santa Catarina, em 1º de março de 2023, Adélio Marques, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 2028, de 28 de junho de 2023, que dispõe sobre a regulamentação, concessão e cofinanciamento dos benefícios eventuais no âmbito da política pública municipal de assistência social e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. A presente propositura visa alterações pontuais da redação da Lei Municipal número 2028, de 28 de junho de 2023, atendendo solicitação do Departamento de Assistência Social da Secretaria do Estado de Assistência Social. Estas, senhor presidente e senhores vereadores, são as razões que nos levaram a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação desta honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, debatida e aprovado na forma regimental. E Porão do Oeste, Santa Catarina, em 1º de março de 2024, Adélio Marques, prefeito municipal. Este projeto será baixado para as comissões devidas para aparecer. No grande expediente, chamo o vereador Michel, que vai falar planejamento. Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha presencialmente, também que nos acompanha de casa, pelas redes sociais. Então, o motivo de eu vir à tribuna
como bem diz ali, que é questão de planejamento, é de fazer uma crítica do planejamento que vem sendo adotado pela administração. Principalmente de circunstâncias que aconteceram nos últimos meses, que a gente precisa vir aqui enaltecer para que sejam tomadas providências, para que não se repitam novamente. Porque quem acaba sendo prejudicado sempre é a população. Então, a gente está aqui como defensor da população, que as coisas funcionem da melhor maneira, que todos sejam atendidos. E aconteceu algumas situações que eu venho aqui ponderar para trazer e esclarecer aqui, trazer a público, né, questões, fatos que aconteceram. Eu fui procurado por alguns agricultores que se depararam com uma situação. Quem é agricultor, em algumas atividades, a questão de blocos e que precisam, são pontuais, que precisam, às vezes, no dia, e que ainda não estão todos adequados à questão do bloco, que é eletrônica, a nota fiscal eletrônica. E aconteceu que eles precisavam fazer algumas alterações, e que daí essas alterações precisam ser feitas aqui na exatoria, e que esses agricultores vierem, e aconteceu do fato que são 2 responsáveis que podem mexer no sistema. E justamente naquelas, acho que foi uma semana, se eu salvo engano, se não foi mais, justamente os dois que eram responsáveis por isso não estavam na administração, não estavam presentes para atender a população. Então, se nós temos 2, nós temos a possibilidade de intercalar, de trazer de deixar um de férias e o outro estar presente. Então, é uma situação que acabou dando implicações para o produtor. Outra crítica que eu venho fazer, a questão da engenharia. É sabido aqui de todos que veio o projeto para essa casa para nós aprovar mais um cargo de engenheiro. Foi bastante discutido. Teve questões que foram faladas das questões salariais. E então, eu votei a favor da questão de engenharia, porque a gente entendeu a necessidade. E aconteceu também de os 2 engenheiros estarem de férias. Isso foram em torno de 15 dias. Aí, quando aconteciam algumas situações específicas, era chamado. Mas o que aconteceu foi que projetos das empresas que nós temos, que fazem projetos residenciais, né, arquitetônicos, de engenharia, acabaram tudo acumulando. Passaram de 40 dias de projetos atrasados. Porque quando voltaram, até que conseguiram dar o retorno, inclusive, já estive conversando com os colegas vereadores da bancada do MDB, que a gente quer esclarecimento por parte da administração. E então, que esclareça, porque a gente foi questionado por empresários que são do meio de engenharias, que fazem projetos, o porquê disso. Então, assim, até sei de alguns que tiveram que reencaminhar documentos porque tinham vencido os prazos. A gente não está aqui para brigar com ninguém, mas são situações que, para o bom andamento, precisam ser enaltecidos, e a gente precisa de um esclarecimento porquê disso. Outra questão de planejamento que eu fui procurado, isso ainda foi entre Natal e Ano Novo, e em janeiro vierem ainda algumas críticas, foi a questão de calçadas, que foi feito mexido em algumas ruas que iam ser asfaltadas, que foi um projeto que veio para cá, que eram para ser os primeiros asfaltos do Conder, e já foram mexidas, e que foram danificadas muitas calçadas. Sem falar no transtorno. E foi feito quando? Justamente no final do ano, quando vem visitas, quando tem bastante pessoas de fora que vêm no nosso município. Então, a gente foi questionado, poxa, se o asfalto não ia ser feito ainda, custava deixar para fazer em janeiro? Os asfaltos estão acabando de sair agora, recém. Nós estamos em março. Então, assim, é uma questão de planejamento, é uma crítica que se tome cuidado com essas questões. Outra questão que eu quero ponderar, que é uma das mais importantes,
Inclusive, o colega vereador Darcy também foi fazer uma visita e viu em loco. A questão do calçamento em São Lourenço. Não sei se é de conhecimento de todos, mas no calçamento em São Lourenço foi realizado, para quem queira se localizar, da escola sentido cemitério, que foi feito o calçamento foi liberado, e um dia eu liguei para o pessoal de engenharia e pedi, não vai ter boca de lobo, não vai ter... Aí ele, mas como assim? Ele foi lá outro dia olhar e, pois bem, não tinham. E aí, o calçamento pronto, tudo já, os meio-fios, já tinha sido até batido o rolo já em cima, liberado o tráfego, e não tinha tubulação. Aí, pois bem, foram lá, arrancaram o meio-fio. Quem sabe um pouquinho, que tem o mínimo de conhecimento, vai saber que não vai ficar a mesma coisa. Porque o meio-fio ele é colocado primeiro, para depois as pedras socar para firmar. Eu já sou um crítico do calçamento, porque ele em si, já para mim, não é uma base boa. E aí agora arrancaram os meio-fio, sem falar os transtornos que deu lá, tanto para o cemitério da comunidade, tanto para o campo de futebol, que foi jogado terra para o alambrado. Então, ficou uma situação bem delicada. E que a gente foi questionado por muitos moradores de lá. Inclusive, lá eram para ser 50 metros de tubulação de cada lado. Depois não tínhamos mais o que fazer. Então, na melhor maneira possível que foi tentado organizar a gambiarra que fizerem, foi a questão de... o máximo foi 39 metros de tubulação que fizerem. Então, assim, eu fui perguntar para a empresa, para os que estavam trabalhando lá, eu pedi como isso foi acontecer. Pois bem, eles falaram assim, não, eles vierem aqui e falaram para nós simplesmente fazer assim que era para ser feito. Aí eu disse, mas não veio ninguém da administração trazer o projeto? Não, o responsável que veio aqui, ele disse que ele também não tinha o projeto. O que era o fiscal da prefeitura, que foi fiscalizar lá e foi ordenar as obras. Então, eu questiono, e a organização e o planejamento fica onde? Porque depois, quem vai sofrer com o calçamento que não vai ficar, eu garanto para vocês, porque lá passa caminhão também, que não vai ficar lá aquelas coisas. Quem vai ficar lá na frente da comunidade, né? Então, dentro da medida do possível, foi organizado. Mas... que se tomem, a intenção de vir aqui à tribuna hoje é dizer o seguinte, que se planeje, que se façam as coisas bem feitas. A comunidade de São Lourenço é grata, eu não tenho, por mais que eu seja de oposição, mas a gente está aqui numa construção. A comunidade fica grata pelo que é atendida, pela questão do calçamento. Só que a gente quer as coisas bem feitas, assim como aconteceu no Preferido, que aquela vez foi feito o calçamento lá e virou uma baderna lá, que estava sempre os caminhões e coisa para ver como é que é o tráfego. Então, assim, dá transtorno? Sim, a gente entende que dá transtorno. Mas o que é possível que tiver ao nosso alcance para não prejudicar, para não acontecer situações assim, a gente precisa ter esse cuidado. Então, fica essa minha crítica aqui hoje para a administração, para que tome cuidado, porque esses são fatos que aconteceram agora nos últimos dias, no qual a gente foi procurado diversas vezes dessa situação. Então, nesse sentido, presidente, essas eram as minhas considerações como uma crítica construtiva, né, para a administração. Em sequência, convido o vereador Paulo, que vai falar movimento econômico. Boa noite a todos. Minha saudação especial ao presidente dessa casa, Bordignon, Odolir Bordignon, aos demais colegas vereadores, funcionários, público que se faz presente aqui hoje e também a quem nos acompanha de forma virtual. Eu quero usar desse espaço hoje, no dia de hoje, para falar sobre os dados divulgados no jornal. Eu tenho aqui, na última edição aqui,
no nosso jornal do município, aqui no Jornal de Circulação Local, Noticiário Regional, especialmente os dados do movimento agropecuário do município de Porã do Oeste, do movimento econômico. Eu quero dizer que é um orgulho morar aqui em Porã, fazer parte desse município e ajudar, na medida do possível, também a cada vez mais fortalecer esse setor e toda a sociedade em si. Nós somos referência aqui em Porã do Oeste, nós somos exemplo. Os nossos agricultores são exemplo. Os nossos agricultores aqui são referência, são destaque. E Porã ocupa a segunda colocação no movimento econômico dos municípios da MEOSC, 19 municípios da MEOSC. E ocupa, atrás apenas de Itapiranga, e ocupa a 11ª colocação dos 295 municípios do estado de Santa Catarina. É motivo para ser comemorado, é motivo para ser divulgado, é motivo para nos orgulhar desse nosso município pujante. Repito, 11º lugar nos 295 municípios de Santa Catarina no movimento econômico agropecuário. Então, eu quero, dessa forma aqui, divulgar alguns dados. Nosso movimento econômico, por exemplo, em 2023, no último agora, segundo os dados deste noticiário, chegou a R$ 774.093.503,17. Então vamos lá, vamos pegar 10 anos atrás, 2013, o nosso movimento econômico era de R$ 188.292.000 e alguns reais. Em 2019, 6 anos depois, só pegando alguns, eu não vou pegar ano por ano para não me estender demais, ele passou a 314 milhões. 6 anos depois, 314 milhões, 125 milhões a mais. Arredondando em números, deixando os quebrados fora. Então, nesse sentido, em 2021, que foi o primeiro ano dessa atual gestão, ele foi para 614 milhões, passando em 2022 já para 724 milhões, 110 milhões a mais, e agora para 774 milhões, mais de 774 milhões agora em 2023. Isso são mais de 150 milhões de aumento no movimento econômico dos últimos 2 anos. Então, preciso parabenizar os nossos agricultores, de uma forma geral, nossos empreendedores rurais, pessoas que, apesar das adversidades, continuam acreditando, apesar das incertezas, das oscilações de preço, e que continuam acreditando, incentivando, e investindo nesse município. Mas eu também não posso deixar de parabenizar a administração municipal pelos inúmeros investimentos que tem feito aos nossos agricultores. O resultado de uma conquista, de um aumento, é sempre uma conquista de várias mãos. É sempre resultado de parcerias bem feitas e bem construídas. E a administração tem parte nesses resultados. São os mais diversos tipos de incentivos aos produtores rurais através da Secretaria da Agricultura e Transportes e Obras. Programas de incentivos retomados nesta gestão, como o bônus agrícola, por exemplo. E também a questão dos acessos, aos acessos aos agricultores, assim como a questão do incentivo por metro quadrado construído, horas máquinas, melhoramento genético, enfim, além de outros programas que a gente poderia citar aqui. O município está investindo também na questão da área rural, com a questão de captação de água tratada para uma parte importante do nosso município, a captação da água da Vitória, que vai trazer ainda mais melhorias, principalmente para a água rural. Então, outras, como foi falado aqui pelo Michel, e eu respeito, e são ótimas as críticas, eu sempre vejo como positivas todas as críticas que são feitas de forma positiva, asfaltamentos no interior, calçamento no interior, são investimentos que são feitos na agricultura, que também passaram a acontecer
São Lourenço, asfaltamento, Macucuzinho, asfaltamento, São Vendelino, né, Esperança, que será feito, Preferido, enfim, outras situações que foram também incentivos na área agrícola. Eu vejo, assim, que a administração, por muitas vezes, até pelo número de funcionários desse setor, que não tem aumentado, mas o trabalho dessas secretarias tem aumentado e muito. Então, muitas vezes, por conta dessas novas demandas, como acessos, como outros serviços que antes não aconteciam, por vezes o município tem até dificuldade para acompanhar todo esse movimento. Porque quando alguém faz uma granja e daqui a pouco precisa inaugurar, precisa de acesso, precisa de cascalhamento, precisa, enfim, de outras coisas. Às vezes, né, os funcionários precisam se desdobrar. Não deixam de cuidar as estradas, né, que não estão intransitáveis, como algumas vezes foi falado aqui já, mas que também fazem esses serviços. Né? Esses serviços demandam cada vez mais, né, desses serviços da Secretaria da Agricultura. Mas a equipe do DRM, a agricultura e todos os profissionais desses setores não têm medido esforços para atender a todos da melhor forma possível. E nesse quesito, eu posso igualmente registrar aqui o meu esforço para contribuir com esse setor que corresponde hoje a mais de 85% do movimento econômico no nosso município. Essencial para a maior produtividade, a questão das redes trifásicas. Já no meu primeiro mandato, encaminhei vários projetos e a gente colheu resultados positivos. Barra Grande, daqui o Milton, que sabe a diferença que faz uma rede trifásica numa propriedade, né, da Lagoa dos Patos até São Vendelino, Preferido Alto, enfim. E, nesse sentido, quando busquei uma vaga para esta casa novamente, eu tenho me dedicado mais uma vez a esse trabalho, porque eu sei que é um investimento muito importante que melhora muito a vida do nosso agricultor, com possibilidade de investimentos, né? E esses resultados já estão sendo colhidos. No primeiro ano de gestão, encaminhei projeto de São Vendelino até a Esperança, que já está pronto, e em breve o projeto de São Lourenço até Quilombo também já está concluído, faltam apenas alguns detalhes, e também acredito que tão logo possível seja feito nesse sentido. E como eu falei antes, né, essa questão da secretaria, que às vezes não tem conseguido, né, atender todas as demandas, mas é preciso olhar o todo. O que tem sido feito? Programas retomados que não existiam, incentivos que não haviam antes. Lamento que, às vezes, aqui, tem gente que não enxerga as coisas boas que estão acontecendo no município. A crítica sempre é bem-vinda, como eu falei antes, sugestiva, construtiva. No entanto, tem pessoas aqui que já estão, sei lá, 2, 3, sei lá quantos mandatos, mas nunca se dedicaram a realizar um projeto, nunca trouxeram algo de construtivo para cá, nunca trouxeram uma emenda sequer. Mas o que são bons são em falar mal. Só falar mal, só sabe fazer crítica porque não sabe fazer outra coisa. Então, acho que isso que tem que ser olhado e tem que ser dito também, né? Só ver o lado ruim. Nós podemos olhar para o problema ou para a solução. Quem olha para a solução vai procurar alternativas para trabalhar isso. Mas quem só vê problema vai saber só fazer crítica, né? Não vai saber porque nunca fez nenhum projeto para ajudar e para conseguir nada de melhor. Nunca conseguiu um recurso. Então, eu fico triste que, às vezes, as críticas venham de forma vazia. Quando são construtivas, ótimo. Quando são sugestivas, ótimo. Mas não se vê, às vezes, nessa casa, nenhum resultado positivo, construtivo, sugestivo por parte dessas pessoas, ou dessa pessoa, né? Então, lamento e gostaria que, apesar de ano eleitoral, eu sei que é ano eleitoral, mas que fosse feito críticas construtivas e que fosse olhado o lado bom. Mas é aquela história, né? A gente pode ensinar uma mosca que o mel e que a flor, que o perfume é melhor do que a bosta, desculpa a palavra, mas a mosca não vai procurar outra coisa. Ela vai continuar vendo só as coisas ruins e vai continuar naquele mundo em que ela está acostumada. Obrigado, presidente, e desculpa o desabafo. Coloco
em segunda discussão o projeto de lei executivo 001/2024, que autoriza a doação de veículos do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, ao Estado de Santa Catarina, por intermédio do Fundo de Melhoria da Polícia Civil, FUNPEC e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. A vereadora Osni. Alô. Quero aqui complementar Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, senhor Odolir Bordignon, em nome dele, saudar os demais vereadores, a vereadora, aos funcionários dessa casa, aos populares que estão aqui presentes assistindo essa sessão e também aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Então, esse projeto de lei, ele já foi debatido na outra sessão anterior, segunda-feira passada, né, que trata da doação de um veículo Volkswagen Nivo CL, né, da doação do município à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. E eu tenho certeza que com um veículo novo, de qualidade, a gente vai conseguir melhorar ainda mais a nossa segurança pública aqui no município de Iporã do Oeste. Dito isso, eu quero dizer que sou um defensor da segurança pública e também da Polícia Civil, porque no início do ano passado eu organizei uma moção de apelo que foi subscrita pelos demais vereadores, que foi endereçada ao governador do estado e também aos comandantes da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, solicitando mais profissionais para a nossa Delegacia de Polícia Municipal de Fronteira, que esta é a denominação oficial aqui da nossa delegacia. Tínhamos, na época, somente uma profissional e sobrecarregada, que era a nossa agente de polícia, a Simone Kehl, né, que é responsável pela delegacia. Meses depois, talvez até com uma certa influência já dessa nossa moção de apelo, que foi assinada por todos nós dessa casa, foi efetivado também o jovem Eduardo Lamour Kist como escrivão de polícia concursado, né? Então ele veio auxiliar a nossa profissional Simone Kehl para ajudar nas demandas, e a gente sabe que são muitas na Delegacia de Polícia Civil. E também hoje contamos também com a profissional Andressa Dil Biedermann como estagiária. Então, com 3 profissionais, com um veículo novo que nós estamos autorizando, né, através desse projeto de lei, eu tenho certeza que a nossa segurança pública vai estar continuando melhorando e atendendo aos anseios da nossa população. Era isso, senhor presidente. Continua, livre a palavra. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo 001/2024. Quem estiver a favor, fica como está, e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicito agora o vereador Paulo para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei complementar 013/2023. Parecer número 2 de 2024, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer das emendas. Esta proposta foi submetida à assessoria jurídica desta Casa Legislativa, que sugeriu a realização de emendas. Acatando as recomendações apresentadas pelo Departamento Jurídico, apresento as seguintes emendas ao projeto de lei complementar número 13 de 2023. Emenda modificativa número 1.
No artigo 5º, parágrafo 2º da proposta, há expressa vedação de construções de jazigos no cemitério municipal. Após uma análise criteriosa do projeto, como bem apontado pela assessoria jurídica, também entendo que a intenção do Poder Executivo é proibir a realização de jazigos do tipo capela ou coletivos, permitindo tão somente a edificação de túmulos individuais no cemitério municipal. Isto porque, no decorrer da proposta, existem diversos artigos tratando sobre túmulos, como, por exemplo, o artigo 16 caput, artigo 18, artigo 19, inciso 1º e etc. Diante disso, para evitar interpretações conflitantes, proponho emenda modificativa na redação do parágrafo 2º, artigo 5º, passando a constar a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo 2º. Não serão permitidas construções de jazigos dos tipos capela ou coletivos. Emenda modificativa número 2. O artigo 14 do projeto de lei trata sobre o tempo mínimo e máximo para os sepultamentos. Ao tratar do tempo máximo para o sepultamento, os parágrafos 1º e 2º referenciam que o sepultamento somente poderá ser realizado depois de 24 horas do óbito se o cadáver do corpo estiver devidamente embalsamado. Considerando que o embalsamento não é a única forma de preparação do cadáver humano, como bem pontuado pelo parecer jurídico, apresento emenda modificativa nos parágrafos 1º e 2º, passando a constar a seguinte redação. Artigo 14, parágrafo 1º. Não poderá, igualmente, qualquer cadáver permanecer insepulto após 24 horas do óbito, salvo quando for devidamente preparado com técnicas adequadas à conservação do corpo humano por mais tempo, a ser comprovado mediante declaração expressa da empresa responsável, indicando a técnica empregada, ou se houver ordem judicial e ou policial expressa nesse sentido. Parágrafo 2º. O sepultamento de cadáver não preparado na forma definida no parágrafo anterior, trazido de fora do município, poderá ocorrer após o prazo previsto no caput, desde que esteja acondicionado em caixão apropriado e acompanhado de atestado de autoridade competente do local em que ocorreu o óbito, no qual conste a identidade do morto e a respectiva causa-mortes. Emenda modificativa número 3. O artigo 28 da proposta legislativa estabelece que a execução dos serviços funerários no município de Porã do Oeste é um serviço de utilidade pública, cuja execução será delegada a terceiros mediante permissão ou concessão, através de licitação na modalidade concorrência. Acatando igualmente o parecer jurídico, apresento emenda modificativa, passando a constar a seguinte redação. Artigo 28. A execução dos serviços funerários no município de Porã do Oeste é considerado serviço público e poderá ser realizado mediante permissão ou concessão, através de licitação e com prazo estipulado em 10 anos através de edital a critério do poder público, podendo ser prorrogado por igual período. A emenda modificativa número 4. Diante das considerações apresentadas pela assessoria jurídica e por reconhecer, como já dito na emenda modificativa número 2, de que a técnica de embalsamento não é a única forma de preparação do cadáver, que objetiva retardar o estado de decomposição, permitindo um velório um pouco mais duradouro, proponho emenda modificativa ao artigo 29, inciso 4, passando a constar a seguinte redação. Artigo 29. Os serviços funerários constituem-se de 1. Fornecimento de urna mortuária. 2. Transporte funerário. 3. Embalsamento, formolização, tanatopraxia. Tanatopraxia e outras técnicas de preparação, objetivando a conservação do corpo humano por mais tempo. 4. Retirada de certidão de óbito e guia de sepultamento. 5. Recolhimento de taxas relativas ao sepultamento. 6. Ornamentação de cadáver em uma urna mortuária. 7. Despachos aéreos e terrestres, nacionais ou internacionais de cadáveres. 8. A representação da família no encaminhamento do requerimento e outros papéis junto aos órgãos competentes
bem como para a remoção nacional ou internacional de translado do corpo. 9º, disponibilização de planos de assistência funerária, desde que autorizados pelo Ministério da Justiça, nos termos da legislação federal vigente que regula a matéria. 10º, utilização obrigatória de invol no cadáver quando do sepultamento. 11º, demais serviços afins autorizados pelo órgão permitente. Parágrafo único. O Poder Público Municipal regulamentará, através de decreto, a forma de execução do serviço funerário obrigatório, definindo e fiscalizando outros serviços considerados como facultativos que poderão também ser prestados pelas empresas permissionárias. Emenda modificativa número 5. Objetivando assegurar o pleno atendimento das pessoas carentes e indigentes, novamente acatando a sugestão do parecer jurídico, apresento emenda modificativa no artigo 31, passando a constar a seguinte redação. Artigo 31. As concessionárias fornecerão urnas gratuitamente aos indigentes e carentes, mediante requisição da Secretaria Municipal da Assistência Social. Emenda modificativa número 6. O artigo 33 estabelece que os preços dos serviços funerários e das urnas ficam a critério de cada concessionária de acordo com os preços de mercado. Como bem pontuado pela assessoria jurídica, considerando que os serviços funerários são serviços de utilidade pública, é dever do município regulamentá-los e essa regulamentação inclui, evidentemente, o estabelecimento de critérios para fixação de taxas, preços a serem praticados pelos permissionários/concessionários. Desta forma, propõe emenda modificativa, passando a constar a seguinte redação. Artigo 33. Os preços dos serviços funerários e das urnas deverão ser aprovados pelo poder concedente ou então definidos em regulamento pelo Poder Público Municipal. Emenda modificativa número 7. No artigo 61 da proposta legislativa, o chefe do Poder Executivo pretende autorizar a outorga direta dos serviços funerários às empresas funerárias que estiverem em funcionamento no município de Iporã do Oeste na data da publicação da lei, concedendo-lhes a concessão dos serviços por mais 10 anos, renováveis por igual período. Como pontuado pela assessoria jurídica, essa disposição é completamente ilegal. A delegação dos serviços públicos para terceiros se dá mediante de processo de autorização, permissão e concessão. Nesta proposta, há expressa menção de que a delegação dar-se-á mediante permissão ou concessão. Conforme estabelece a Lei 8.987 de 1995, essas modalidades de delegação exigem prévio procedimento licitatório, sendo completamente inviável a concessão de uma nova outorga sem a observância dessa regra. Outro sim, entendo adequado, estabelecer um prazo de transição após a publicação da lei para que o poder público possa organizar adequadamente o processo licitatório, inclusive para não obstar a prestação dos serviços funerários e os sepultamentos entre a data da publicação da lei e a nova outorga aos permissionários concessionários. Desta forma, proponho emenda modificativa no artigo 61 caput e parágrafo 1º e supressiva para excluir o parágrafo 2º, passando a constar a seguinte redação. Artigo 61. No prazo de 18 meses, contados da publicação da presente lei, o município de Iporã do Oeste deverá promover processo licitatório para a outorga da concessão ou permissão dos serviços funerários. Parágrafo único. As empresas funerárias localizadas em atividade de fato e de direito no município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, na data da publicação desta lei, ficam autorizadas a exercer os serviços funerários descritos nesta lei até a realização do processo licitatório definido no caput. Emenda modificativa número 8. Este projeto de lei estabelece claramente que os espaços públicos para sepultamentos no cemitério municipal serão concedidos às famílias do falecido pelo prazo de 10 anos, máximo de 10 anos.
No artigo 63, há indicação de que, fim do prazo de concessão, os familiares do falecido serão intimados por edital para remoção dos restos mortais do local sepultado, transferindo-os ao ossuário, sendo que os túmulos e lóculos passam à titularidade do município. Como bem observado pela assessoria jurídica, entendo mais prudente que a notificação da família do falecido seja realizado de forma pessoal, permitindo-se a notificação via edital quando a notificação pessoal for inexitosa. Dessa forma, proponho emendas ao artigo 60, modificativas ao artigo 63 caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, e aditiva para incluir o parágrafo 4º, passando a constar a seguinte redação. Artigo 63. Findo o prazo da concessão de uso do espaço público previsto no artigo 17, os túmulos e lóculos passarão à titularidade do município. Parágrafo 1º. O familiar responsável pelo título, contrato de concessão de uso do espaço público, será pessoalmente intimado, no endereço constante naquele instrumento, acerca do término do prazo da concessão, para promover a retirada dos restos mortais, ossadas, do local sepultado, mediante autorização da autoridade competente, observados os artigos 22 e seguintes desta lei. Parágrafo 2º. Inexitosa a intimação pessoal, o município promoverá a intimação por edital a ser publicado no veículo de comunicação oficial, com a indicação dos túmulos ou lóculos e dos dados relativos ao sepultamento, como o nome do falecido. Parágrafo 3º. Se os familiares não efetuarem a devida remoção dos restos mortais no prazo de 90 dias da intimação, caberá à municipalidade efetuar a devida remoção, mediante cobrança do valor constante no anexo 3 da presente lei. E parágrafo 4º. Os restos mortais dos falecidos do mesmo grupo familiar poderão ser depositados em um mesmo ossuário, mediante a devida identificação. Emenda modificativa número 9. Por fim, mais uma vez atendendo às sugestões apresentadas pela assessoria jurídica, eu proponho uma emenda modificativa conforme segue. O artigo 28 da proposta legislativa estabelece que a execução dos serviços funerários no município de Porã do Oeste é um serviço de utilidade pública, cuja execução será delegada a terceiros mediante permissão ou concessão. No decorrer do texto legislativo, vários artigos mencionam essas formas de delegação, ora trazendo as terminologias concessão, concessionário, ora as terminologias permissão, permissionário. Para evitar qualquer interpretações conflitantes, proponho uma emenda modificativa para alterar todos os artigos da proposta que tratem especificamente sobre uma das formas de delegação, passando a constar as expressões concessão/permissão ou concessionário/permissionário. Deixo de apresentar individualmente os artigos a serem alterados por esta emenda e sugiro, caso venha a ser acatada pelas comissões permanentes e pelo plenário, que esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final promova as devidas alterações do texto para contemplar as expressões concessão/permissão ou concessionária/permissionária por ocasião da redação final do projeto. Da análise numérica. Há muito tempo a população iporã-oestina aguarda ansiosamente a construção de um cemitério municipal para abrigar os seus entes queridos, um local propício, bem localizado, com condições sanitárias adequadas. Considerando que um cemitério público favorece a toda a população do município, que a despedida de um ente querido deve ser feita de modo justo e saudável para todos, que as emendas apresentadas apenas beneficiam a tramitação do projeto, que o projeto foi amplamente discutido e está sendo aguardado por muito tempo, que, para atender a todos os preceitos constitucionais e legais, foram apresentadas as emendas acima. Quanto ao mérito da proposta, esta relatoria apresenta parecer favorável à tramitação e aprovação. Conclusão: observadas as emendas propostas,
apresento parecer favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei complementar número 13 de 2023. É o voto. Iporã do Oeste, 21 de fevereiro de 2024. Relator, presidente Paulo Sérgio Marques, voto favorável. Vice-presidente Ângelo Alexandre Tonin, voto favorável. E membro Adriano Klein, voto favorável. Coloco em primeira discussão a emenda modificativa 1/2024, o projeto de lei complementar 13 de 2023. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Paulo, com a palavra. Bom, o artigo, esse parágrafo 2º, ele, na realidade, ele trouxe uma pequena emenda, né, como foi lido já toda a discussão antes do entendimento, só foi acrescentado, né, da redação onde dizia não serão permitidas construções de jazigos. Então, no entendimento, né, como foi bem lido no parecer antes, apenas uma ampliação do não serão permitidas construções de jazigos dos tipo capela ou coletiva. É só uma alteração para não, né, eu acho que ficou claro nas leituras das demais. Então, peço o voto favorável dos demais nesse sentido. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Adriano, com a palavra. quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, público que se faz presente hoje e público que nos assiste nas redes sociais. Só para complementar a fala do colega vereador Paulo, até para não dar confusão, especialmente esse artigo fala do cemitério municipal, correto? Então, a construção de capelas está vedado dentro do cemitério municipal. Os outros cemitérios continuam normalmente. Então, esse artigo, repetindo, fala especificamente do cemitério municipal. Os outros permanecem como está. Então, essa seria a emenda. E, da mesma maneira, me coloco a favor desta modificação. Seria isso, presidente. Continua livre a palavra. Coloque em primeira votação a emenda modificativa 01/2024. A votação é nominal. Cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Elmiro Schneider. Sim. Mário Ecker. Sim. Michel Nery Bart. Sim. Odolir Bordignon, sim. Onissimos. Sim. Paulo Sérgio Marques. Sim. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda Coloco em primeira discussão a emenda modificativa 02/2024. A palavra está livre. Senhor presidente, Adriano Klein, com a palavra. essa emenda, ela versa mudar a seguinte situação. No original, ele veio como os cadáveres, né? A maneira seria o embalsamamento, para a conservação de mais tempo dele, para poder dar mais prazo no sepultamento, principalmente se ocorrer situações fora da normalidade e que o corpo não esteja liberado logo e aí depois de 24 horas ainda ocorrer o sepultamento, né? Então, a única maneira como veio o projeto seria a técnica embalsamamento. E a alteração que foi proposta aqui, que fica indicado mediante declaração expressa da empresa responsável, indicada a técnica empregada, então abrindo a possibilidade para várias técnicas, não só o embalsamamento. Tem um nome ali, é isso aí. Então, abrindo várias possibilidades
não só travando em uma só técnica de embalsamamento, né, ou de conservação do ente. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Coloca em primeira votação a emenda modificativa 02/2024. A palavra é nominal. Cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmi Roque Schneider. Sim. Mário Ecker. Sim. Michel Neudebart. Sim. Odolir Bordignon, sim. Oníssimo. Sim. Paulo Sérgio Mar. Sim. Aprovada por unanimidade dos votos. Coloque em primeira discussão a emenda modificativa 03/2024. A palavra está livre. Coloque em primeira votação a emenda modificativa 03/2024. A votação é nominal. Cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmi Roque Schneider. Sim. Mário Ecker. Sim. Michel Neudebart. Sim. Odolir Bordignon, sim. Oníssimo. Sim. Paulo Sérgio Mar. Sim. Aprovado, então, por unanimidade dos votos. Coloque em primeira discussão a emenda modificativa 04. Coloque em primeira votação a emenda modificativa 04/2024. A palavra está livre. Coloque em primeira votação a emenda modificativa 04/2024. A votação é nominal. Cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmi Roque Schneider. Sim. Mário Eck. Sim. Michel Neudebart. Sim. Odolir Bordignon. Sim. Oníssimo. Sim. Paulo Sérgio Mar. Sim. Aprovada por unanimidade dos votos. Coloque em primeira discussão a emenda modificativa 05/2024. A palavra está livre. Senhor presidente, Adriano Klein com a palavra. esta emenda, ela acrescenta, na original, ela veio no artigo 31, as concessionárias fornecerão urnas gratuitamente aos indigentes e mediante requisição da Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, a emenda está propondo que coloque a palavra carentes junto. Então, acredito que ela esteja correta e eu me coloco a favor também. Serei isto, presidente. Continua livre a palavra. Presidente, Vereador Paulo com a palavra. até complementando a fala do Adriano, em outro momento o texto coloca a palavra carente no texto. No entanto, ali ficou de fora. Então a gente entendeu por sugestão, e aliás aqui eu quero parabenizar a assessoria jurídica desta casa pelo estudo detalhado desse projeto. Trata-se de um projeto complexo, onde a gente precisou de apoio, né, para analisar todos os pareceres, aquilo que é constitucional, não constitucional, para que a gente não vote daqui a pouco uma situação contrária ao que diz o ordenamento superior sobre a questão de cemitérios. Então, em outro texto, ela fala da palavra carentes, em outro trecho do texto, e ali só ficou como indigentes. Então, a gente achou por bem, e por também entender que era o interesse da administração, inclusive que isso estabelece a lei, que a gente colocasse indigentes e / carentes, incluir essa palavra. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Coloca em primeira votação a emenda modificativa 05/2024. A votação é nominal. Cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmi Roque Schneider. Sim. Mário Ecker. Sim.
Michel Nedelbar, Sim. Odolir Bordignon, sim. Uníssimo, Sim. Paulo Sérgio Mar. Sim. Aprovado por a maioria dos votos. Coloque em primeira discussão a emenda modificativa 06/2024. A palavra está livre. Coloque em primeira votação a emenda modificativa 06/2024. A votação é nominal. Cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Elmiro Schneider. Sim. Mário X. Sim. Michel Nedelbar. Sim. Odolir Bordignon, sim. Uníssimo. Sim. Paulo Sérgio Mar. Sim. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão a emenda modificativa 07/2024. A palavra está livre. Presidente. Vereador Pablo com a palavra. Acatando, então, a questão do parecer jurídico, que fala que é necessário a questão da licitação, enfim, entendemos como um prazo razoável a questão de 18 meses após a publicação desta lei, para que o município, a administração pública, prepare toda a questão do alvará, da licitação, para as empresas credenciadas para fazer esse trabalho. Então, a gente colocou, foi o único ponto, inclusive, que a gente, de certa forma, divergiu, né, por entender que esse é um ano talvez um pouco mais complicado, é um ano eleitoral, enfim. A gente, por sugestão da casa, da assessoria, tinha estabelecido um ano e a gente passou para 18 meses. Vejo, não estou desmerecendo de forma nenhuma, muito pelo contrário, né? Aqui é o parecer jurídico, acho que precisa ser feito, mas a gente conhece, a gente sabe que tem algumas dificuldades em ano eleitoral, ou às vezes algumas questões nesse sentido, e a gente achou por razoável passar, em vez de 12, para 18 meses esse prazo para que o município possa efetuar esse processo todo de licitação, né, de concessão e tal. E, enquanto isso, essas empresas credenciadas devidamente no município estarão autorizadas para prestar os serviços funerários até tal data. Continua, livre a palavra. Coloque em primeira votação a emenda modificativa 07/2024. A votação é nominal. Cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Elmiro Schneider. Sim. Mário X. Sim. Michel Nedelbar. Sim. Odolir Bordignon, sim. Uníssimo. Sim. Paulo Sérgio Mar. Sim. Aprovada por uma unidade de voto. Coloque em primeira discussão a emenda modificativa 08/2024. A palavra está livre. Senhor presidente, Adriano Klein com a palavra. resumindo essa emenda, pelo projeto veio como a notificação dos entes para a remoção dos restos mortais do cemitério municipal, depois de transcorrido 10 anos, seria por edital. E a gente achou da melhor maneira que essa comunicação seria de forma pessoal, via endereços que vão ser colocados na hora do cadastramento daquelas pessoas que vão, dos familiares da pessoa que vai ser sepultado no cemitério municipal. Então, resumindo, é esta alteração. Passado do edital para o pessoal primeiro, e não encontrando, aí sim você comunica por edital. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Coloque em primeira votação a emenda modificativa 08/2024. A votação é nominal. Cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Elmiro Schneider. Sim. Mário X. Sim. Michel Nedelbar.
Sim. Odoliro Bordignon, sim. Onísimo, Sim. Paulo Sérgio Mar, Sim. coloco aprovado por unanimidade de voto. Coloco em primeira discussão a emenda modificativa 09/2024. A palavra está livre. Presidente. Paulo Sérgio Márcio, com a palavra. Bom, finalizando esta última emenda modificativa sugerida pela comissão, esse projeto deu inúmeras discussões, né? Foi um projeto, mas muito bem assessorado. Então, nesse sentido, que a gente sugeriu esta emenda também, né? Concordando com o parecer jurídico. Os serviços públicos, eles são feitos mediante delegação, delegado a terceiros mediante concessão ou permissão. Acontece que, no decorrer do texto, algumas vezes vinha a palavra permissão ou concessão, ou às vezes vinha concessionário, às vezes vinha a palavra permissionário. Então, essa emenda sugere exatamente isso. Toda vez que a gente tem a palavra permissão, né, que a gente coloca permissão / permissionário e concessão / concessionário, em todos esses trechos ao longo do projeto em si. E aí, por isso, foi a sugestão que, no finalizar, caso todos concordem com esta indicação, para que a gente possa estabelecer e regar bem as duas formas, seja ela concessão ou permissão, né, para que, no decorrer de todo esse texto, a comissão possa alterar, adequar a redação depois de aprovada esta emenda. Continua livre a palavra. Coloque em primeira votação a emenda modificativa 09/2024. A votação é nominal. Cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângela Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Elmir Roth Schneider. Sim. Mairo Eck. Sim. Michel Nedelbach. Sim. Odoliro Bordignon, sim. Onísimo. Sim. Paulo Sérgio Mar. Sim. Aprovada por unanimidade de voto. Coloque em primeira discussão o projeto de lei complementar 13 de 2023, que dispõe sobre norma de funcionamento, atualização, administração e fiscalização do cemitério público municipal e execução do serviço funerário no âmbito do município de Emporão do Oeste, Santa Catarina e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Irmi, com a palavra. Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, público que nos presencia aqui e também aqueles que nos acompanham de seus lares. Esse projeto de lei, como bem colocado, parabenizar primeiramente a administração que então trouxe esse projeto para essa casa, ao nosso jurídico dessa casa, que apontou diversas questões a serem corrigidas já mesmo antes da aprovação desse projeto, a Comissão de Legislação, que trabalhou bastante, as outras comissões também que se reuniram e trabalharam, e dizer que esse é um projeto amplo e muito esperado pela população de Porã do Oeste. A hora da morte sempre é uma hora em que a pessoa está emocionalmente muito abalada, a família, então nada mais justo do que ter claro os passos que devem ser tomados. Então, esse projeto ele contempla muitas coisas. Seja possível, eu já lendo o projeto, que talvez daqui a um tempo a gente precisa fazer algumas alterações, mais algumas correções, mas o que precisa acontecer é que o município de Porã do Oeste tenha um cemitério público municipal. Então, tem todas essas regras, de que forma vai funcionar. O colega vereador Adriano colocou, as pessoas estão preocupadas que agora todo mundo vai ser sepultado lá, não é isso. Os cemitérios municipais vão continuar com as suas regras que já existiam, então é diferente. Esse cemitério vai ter essas regras, as quais a gente vai estar aprovando, discutindo aqui e aprovando em primeira votação hoje, e os demais continuam com as regras que já estão estabelecidas lá.
e acredito assim que a população também, com o passar do tempo da gente ter esse cemitério público municipal, passam a entender de forma mais clara como que vai funcionar. Então, parabéns à administração, desde a aquisição da área, até a instalação, até a hora de estar em funcionamento, a todos os envolvidos. Vamos começar a ter esse serviço no nosso município e, se precisar melhorar e modificar, a gente também está à disposição para fazer isso. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor Adriano presidente. Klein, com a palavra. Bom, eu acho que para esse projeto, como ele é tão extenso, quase falta tempo, 3 minutos. Eu acredito que um projeto desse deveria ter bem mais tempo para poder explanar sobre isso. Que nem a colega vereadora Irmi colocou, nós não tínhamos leis ainda, legislação sobre nada sobre funerária, sepultamento, enfim, nem as definições. Então, esse projeto ele começa primeiro pelas definições, o que é cemitério, o que é cemitério vertical, lóculos, jazidos, enfim, define tudo. E ele vai regrando. Essa é a primeira parte. A segunda parte, ele vai para o cemitério municipal do projeto de lei, onde ele define a administração, o funcionamento do cemitério municipal, a maneira como vai ser sepultado, as concessões, no caso, lá temos que deixar bem claro, né? Dentro de um cemitério municipal, hoje por essa lei, vai ter 10 anos de concessão para uso do local. E se estiver enchendo, ele vai, ou não tiver mais espaço, ele vai cair para 5 anos. Né? Então, dentro desse regramento também, passou os 10 anos, as pessoas, os familiares vão ser intimados para pegar contratar a empresa, com certeza, os restos mortais do ente querido e passar para um ossário. Né? Então, tem toda essa questão. Depois disso, passa para o serviço funerário. Como ele vai ser, de que maneira ele vai funcionar, as empresas que hoje nós temos 2 empresas sediadas no município que prestam serviços para o município, né? Então, a gente sabe, pela legalidade e tudo, precisa ter uma licitação. E aí, nesse tempo ali, que nem a emenda que foi colocado, damos prazo de 18 meses para poder se adequar, para poder participar. Ou deixar os trâmites tudo em dia até lá que as empresas podem se preparar, enfim, a própria administração pode se preparar e se adequar para isso aí. Vamos ter alguns problemas, vereador Irmi, com certeza. Com certeza vamos ter que fazer algumas modificações aqui, porque eu estava hoje pensando, nós temos nossas empresas, né? E se elas hoje tiver planos funerários em andamento, com moradores aqui da cidade, e por um acaso elas não consigam não consigam entrar na concessão, como fica essas pessoas que têm esses planos funerários com essas empresas, né? Então, estou me colocando a favor desse projeto, sim, mas também já sei que ali na frente provavelmente vai ter alterações que nós precisamos fazer. E aí estou também disposto a discutir essas alterações. Então, no geral, seria isso. Como eu falei, falta tempo aqui para discutir vários assuntos sobre isso aqui. Mas o mais interessante as pessoas, ou os cemitérios das igrejas, o regramento que eles têm não altera. A única alteração vai ser que as concessões para as empresas que poderão prestar serviço. E fora esta concessão, outras empresas não vão poder prestar serviço dentro do município, né? A não ser que elas tragam e
e pagam uma multa ou alguma coisa para as empresas que vão ter direito aqui da concessão, né? Então são pontos, às vezes, que eu não concordo, né? Mas no geral é um começo e precisamos fazer um começo e depois fazer as alterações necessárias. Então seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Presidente. Vereador Paulo com a palavra. Saudando novamente a todos já anteriormente nominados, eu não quero me ater às questões técnicas. Foram amplamente discutidas, né? Tivemos suporte, como já disse, do parecer jurídico, né? As comissões tiveram bastante trabalho, todos, né, envolvidos, inclusive quem não pertencia à comissão, fez parte das reuniões para entender esse projeto de complexidade. Mas eu quero me falar agora da questão em si da implantação desse cemitério. Eu vejo a questão da dignidade, né? Culturalmente, nós fomos colonizados por famílias católicas e evangélicas, luteranas, e que tinham o seu cemitério. No entanto, o Estado é laico, e o Estado, quando fornece educação, saúde, escolas, ele não fornece para quem é católico, para quem é evangélico, para quem seja de outra religião. Nós temos outras, né, religiões hoje instituídas no município e que muitas vezes na hora de perder o seu ente querido num momento de difícil situação, num momento de tristeza, tinham que sair procurando cemitério, às vezes em outro local. Então, eu acho que aqui a gente está dando um passo importante pela questão da dignidade das famílias que moram em Porã, né? Parabenizar o Executivo, né? Parabenizar todos os vereadores aqui que votaram a favor para que esse projeto ficasse o mais, desculpa a expressão, mas o mais redondinho possível, mesmo que amanhã depois a gente perceba que tenha que fazer talvez alguma alteração. Mas eu falo que a gente está dando um importante passo. A gente tem moradores de diversas religiões aqui em Porã do Oeste, e esse é o primeiro passo para que na hora que perca um familiar seu, tenha um local adequado ao destino, ao enterro deste corpo, e que possa, inclusive, depois ser visitado ainda pela família, enfim. Então, era uma promessa de campanha do governo municipal, inclusive. Muitas pessoas estavam aguardando isso, e agora a gente está dando um passo importante, que, na minha opinião, a questão principal é a dignidade da família, que já perdeu o seu ente querido e que agora vai ter um local adequado para depositá-lo. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Michel com a palavra. Dispensando os cumprimentos anteriormente citados, esse projeto aqui, só para comentar, para dar minha contribuição, ele deu entrada no ano passado ainda, né? Na época, então, eu fazia parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, eu solicitei, na época, o parecer jurídico para que a gente tivesse esse embasamento, porque é um projeto de extrema importância, como já bem colocado pelos colegas, que a gente trata de uma situação muito delicada, que é um problema de muitos anos aqui no nosso município. Então, depois disso, logo que nós retornamos ao trabalho, então eu fiz a solicitação para fazer a visita ao cemitério, né, onde a maioria dos vereadores então pôde se fazer presente. Claro, tenho minhas críticas quanto à questão do espaço, porque devido à burocracia que é para conseguir ter esse cemitério municipal, é uma pena que a gente tenha um espaço pequeno. Pensando no futuro do nosso município promissor, que venha a crescer muito ainda, que isso em pouco tempo possa acontecer. A gente vinha conversando nos bastidores a questão dos prazos, né? Que hoje prevê a concessão de 10 anos, mas quando estiver então cheio, que por necessidade, a prefeitura então pode exigir antes, não menos do que 5 anos. É uma situação delicada, né? Porque a gente se coloca na situação dos dois lados, tanto da família que vai ter que tirar de repente o ente antes do prazo,
tanto quanto a família que vai estar esperando e se não tiver um espaço adequado. Então, é uma situação bastante complicada da gente hoje defender, mas a gente não está com a gente vem aqui, que nem eu falei antes, a gente quer construir, a gente quer que as coisas andem, que o município prospere. E a questão do cemitério municipal, ela é uma questão de grande relevância e como é que eu posso dizer, uma necessidade do nosso município, então, que vem agora acontecendo. Então, o projeto ele é bem extenso, né? A gente ele leu várias vezes, ele vem aqui a parte do cemitério, quanto a administração, como é que vai ser utilizado e tudo, e aí nós temos ainda a parte da questão das funerárias. Então, foi bastante complexo, demandou bastante da gente para a gente se inteirar do assunto, para hoje a gente estar aqui defendendo, né? Então, me coloco favorável ao projeto, que a gente quer que dê sequência, que o quanto antes possa estar, então, em funcionamento para atender a toda a população que necessite aqui no nosso município. Era isso, senhor presidente. Continua, livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar 13 de 2023. A votação é nominal. Cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmi Rose Schneider. Sim. Maruec. Sim. Michel Neribat. Sim. Odolir Bornião. Sim. Oníssimo. Sim. Paulo Sérgio Mar. Sim. Aprovada por unanimidade de votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei do Executivo 02/2024, que amplia o perímetro urbano do município de Emporão do Oeste, estado de Santa Catarina, e da outra providência. A palavra está livre. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo 2/2024. Quem estiver a favor, fica como está. E os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Na expressão pessoal, não temos vereador inscrito. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 8 de março, sexta-feira, de 2024, com início às 19 horas, na Casa Legislativa. Boa noite a todos.